O termo dependência de internet surgiu pela primeira vez em 1986, com o psiquiatra norte-americano Ivan Goldberg. Esse termo, na verdade, ele surgiu pelo aumento que estava tendo das demandas no consultório relacionadas à utilização da internet. Não só no consultório de Goldberg, como também no consultório de outros psiquiatras na época. Após isso, Goldberg resolveu criar, visto o fato de tanto ele quanto outros colegas também estarem enfrentando isso, ele resolveu criar um site, na época se chamava Psicom.net, e nesse site ele poderia, junto a outros psiquiatras que também estavam tendo aumento de demandas relacionadas a esse assunto nos consultórios, eles podiam discutir juntos a respeito do que eles poderiam pensar em fazer na época para esses pacientes que estavam apresentando esse aumento exponencial da internet. Visto o fato de ser muito recente na época, não havia referências bibliográficas ou pesquisas que pudessem ajudá-los e a guiá-los de certa forma. Então esse site foi uma excelente ideia que ele teve de poder unificar todas essas questões. E aí não apenas ele, que estava apresentando esse número exponencial nos consultórios dele, como também os outros psiquiatras poderiam uns ajudar os outros a como lidar com essa questão. Mesmo que tenha sido só em 1986 que esse termo foi criado, foi só 10 anos depois, em 1996, que Kimberly Young fez a primeira pesquisa relacionada ao assunto. Ela foi também a primeira pesquisadora que teve uma grande notoriedade ao falar sobre o assunto. Houveram outros na época, mas pela alta notoriedade dela, numa pesquisa que ela fez relacionada à questão da dependência de internet, ela acabou ganhando esse centro, quando o assunto se trata sobre a dependência de internet. Na época, ela chegou a criar uma escala também, a escala IAT, que é uma escala que mensura essa questão da dependência de internet com as pessoas. Essa escala é ainda a melhor que a gente tem até hoje para mensurar essa questão da dependência, e ela é utilizada também no Brasil, mas a gente vai poder falar um pouquinho melhor sobre isso mais para frente, quando a gente falar da questão do tratamento da dependência de internet. É muito mais agora para falar um pouquinho sobre a história, né, sobre como que foi cunhado, sobre o que surge de tudo isso quando a gente fala da questão da dependência de internet, que temas que surgem, que dúvidas que surgem em relação a tudo isso, e é um pouquinho do que a gente vai querer passar agora no início desse nosso trabalho. Então, foi cunhado em 1986, a primeira pesquisa realizada em relação ao tema foi em 1996, e é válido dizer tudo que engloba a questão da dependência de internet. Então, se a gente for falar dessa questão antiga, um pouco mais antiga, a gente chega no fato da geração D. É uma geração que é bastante comentada nos 3 artigos que a gente utilizou de base para o nosso trabalho. Esses artigos eles vão estar no final do vídeo como referenciais teóricos. São artigos que guiaram a gente no trabalho inteiro, escrito, e estão vindo de base para a gente conseguir fazer o vídeo também. E são artigos muito completos que falam sobre essa questão da dependência de internet. Então, um termo que é bastante utilizado nos 3 artigos e que foi pontuado por ele é essa questão da geração D. É uma geração que nasceu de 1990 até 2000 e foi uma geração que já foi introduzida nessa questão do meio digital, basicamente. Por isso a questão de geração D, né, a geração digital. É uma geração que apresenta até uma característica diferente de outras gerações. Geralmente, quando você nasce, tem uma questão de pessoas mais velhas passarem aos mais novos o conhecimento. É uma geração que houve uma inversão de valores. Então, por ser uma geração que nasceu nessa era digital, é uma geração que, na verdade, acabou ensinando aos mais velhos sobre essa questão do meio digital, sobre a questão da tecnologia, sobre a questão da internet, principalmente. Então é muito legal porque eles fazem isso no texto, eles fazem esse paralelo foi uma geração que acabou mudando um pouco, trocando um pouco os valores que eram acostumados a ser de os mais velhos passarem conhecimento aos mais novos. Dessa vez, foram os mais novos que passaram conhecimento para os mais velhos. Então é uma coisa que é bastante comentada no texto, essa questão dessa geração que surgiu já a partir de daí. Hoje a gente tem gerações que, na verdade, já nascem com a tecnologia intrínseca a elas, né? Então, o pessoal que nasceu em outros anos, 2010, o pessoal que está nascendo agora em 2020, já são gerações, no caso, que nascem com a própria tecnologia no dia a dia delas, né? Então, elas já nascem com isso intrínseco a elas. Não é como se tivesse que ser adicionado algo novo a elas. Elas já nasceram nesse meio digital, nesse meio tecnológico, tá? A gente pode comentar bastante a respeito da questão do benefício e do malefício. E eu acho que isso é uma coisa que fica muito em dúvida nos textos, até onde o uso da internet é uma coisa boa, até onde o uso da internet é algo ruim, é um malefício, é um prejuízo. Isso os textos discutem bastante, isso o grupo discutiu bastante para a gente conseguir chegar em algum resultado mediante a isso. Porém, por ser um termo muito novo, a gente ainda não consegue mais ou menos mensurar essa questão do onde que fica o positivo, onde que fica o negativo. Então, o texto ele fala muito sobre uma questão de uma linha tênue entre essas duas coisas. Então, às vezes, eu utilizar a internet por 2 horas pode ser algo maléfico para mim, mas uma outra pessoa utilizar a internet por 8 horas
pode ser benéfico para ela. Não necessariamente o que é benéfico para mim vai ser benéfico para o outro. Da mesma forma, não necessariamente o que é maléfico para mim vai ser maléfico para o outro. Então tem muito uma questão de uma singularidade relacionada a esse tema. A gente relaciona bastante isso também ao fato de dependência de internet ainda não ser reconhecido pela APA. Então não é uma questão que se tem ainda hoje nos DSMs. Hoje a gente está com o DSM 5TR. Não é um termo, não é um transtorno que ainda existe no DSM. Isso é uma coisa que a gente fala bastante ao decorrer da nossa pesquisa, ao decorrer desse vídeo a gente vai falar um pouco sobre, e eles também, essas 3 pesquisas bibliográficas, os autores que fizeram também falaram sobre essa questão de ainda não haver naquela época. Então a gente pegou pesquisas de 2011, 2014, naquela época não tinha, eles já imaginavam que num futuro próximo haveria. A gente está em 2023 gravando esse vídeo, fazendo esse projeto, e esse termo ainda não foi reconhecido pela APA, esse transtorno, como um transtorno no caso, né? Ele ainda não foi reconhecido pela APA, então ele ainda não consta no DSM-5TR atualmente. Então é uma questão nova e por isso essa questão dessa linha tênue e dessa singularidade do que é maléfico, o que é benéfico, o que está causando prejuízo e o que não está. Então é uma coisa que vai surgindo bastante no nosso trabalho e que vai surgindo bastante também nas outras pesquisas que a gente foi fazendo a respeito disso. Uma coisa muito legal que eles dizem é a questão de 3 pontos que estimulam as pessoas a estarem na internet todos os dias, né? E que estimulam as pessoas a utilizarem a internet. Então, um primeiro ponto é a questão de uma escolha de público. Então, você pode, quando você está navegando na internet, você decide com quem você quer interagir. Com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, com pessoas que gostam de jogar jogo, com pessoas que gostam de cozinhar, com pessoas que gostam de hoje gravar vídeos dançando, com pessoas que gostam de fazer meme. Então, você escolhe o público, com quem você interage. É brasileiro? É norte-americano? É pessoas de outros países? Quem escolhe é você. Isso é um chamariz, isso é uma coisa que estimula as pessoas na utilização da internet. Um segundo ponto é o fato de você ter uma omissão de valores, ideais, crenças. Essas questões sempre foram criadas com a gente, desde o nosso nascimento, passa de berço, sabe? Passa dos nossos pais para nós. É uma coisa que está muito presente na sociedade e na internet você pode omitir isso. Então, uma coisa da qual você acredita muito no seu dia a dia, na internet você simplesmente omite, sabe? Você não fala a respeito, você tem essa escolha de não falar a respeito sobre isso na internet. Então, isso é uma coisa que também acaba sendo chamariz para as pessoas, acaba estimulando. E um terceiro ponto é a questão do anonimato. Na internet, ela te beneficia com essa questão do anonimato. Então, a partir do momento que você cria uma rede social, você pode decidir se você quer colocar uma foto sua, ou colocar uma foto de uma outra pessoa, ou colocar uma foto de um bichinho, o que quer que seja. E você pode se identificar pelo seu nome, como você pode se identificar por milhares de outros nomes, por codinomes, por qualquer coisa. Então essa questão do anonimato também é uma coisa que acaba estimulando muito as pessoas na utilização da internet. Então isso tudo aumenta essa questão do até onde é benéfico, até onde é maléfico. Até onde você está sendo você de fato e até onde você está sendo um personagem, né? No texto eles falam, até onde a pessoa também está sendo como se você criasse uma persona ali em torno daquilo que você está fazendo. Então, isso tudo gira em torno dessa questão do que é maléfico, o que é benéfico. Há uma linha tênue entre essas duas coisas, a gente não consegue definir. E o fato de não haver pesquisas, muitas pesquisas, no caso, a respeito disso ainda, não ser reconhecido pela APA como um transtorno, não estar presente no DSM com critérios diagnósticos, isso vai acabar dificultando um pouco, não só para nós que fizemos esse trabalho, para pesquisadores que fizeram no passado e para alguns outros pesquisadores que estão lidando com esse tema hoje. Então, essa questão do maléfico e benéfico é um ponto muito essencial nos 3 textos que a gente pôde ler e também é uma coisa que vai sendo repetida no nosso artigo também, essa questão. Mesmo sendo recente, a tecnologia por si só é recente ainda, se a gente parar para pensar mediante outras coisas, em vista de outras questões, a tecnologia ela ainda é recente. E por conta disso, a gente tentou bastante alguns artigos relacionados à dependência de internet no Brasil, mas a gente ainda não conseguiu encontrar, foram pouquíssimos, na verdade, os que a gente conseguiu encontrar. A gente vai poder falar um pouco mais deles no decorrer do vídeo, e a gente também fala no nosso trabalho escrito um pouquinho deles, mas foram muito escassos os artigos que a gente pôde encontrar em relação à questão de dependência de internet no Brasil. Porque ainda não é um tema que é reconhecido no nosso país, como uma questão de um problema a ser investigado, vamos dizer assim. Já em alguns outros países, como por exemplo, Coreia do Sul, Estados Unidos, China, a dependência de internet já está sendo reconhecida de fato como um problema de saúde pública, uma questão que a gente tem que prestar mais atenção, principalmente os jovens que estão usando bastante da internet. Não é um público focado, centralizado, mas os jovens também que estão usando bastante a internet. Então lá fora, em alguns países, já está sendo considerado sim um problema de saúde pública, mas no nosso país ainda não.
Vou falar um pouquinho sobre os sintomas da dependência de internet. Jung, em seu primeiro estudo, associou muito a dependência da internet com a dependência de substância, né, no DSM-4, né, Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Só que, posteriormente, no seu próximo estudo, a Jung associou muito a dependência da internet com a dependência do jogo patológico. Por quê? A pesquisadora viu que o fato da dependência ele estava mais relacionado ao controle dos impulsos do que o controle do álcool e outras drogas. Isso também no DSM-4. E logo criou critérios para a dependência de internet e esses critérios foram um total de 8. Só que para o indivíduo ter dependência de internet, Jung, em seu estudo, disse que ele teria que ter 5 desses 8 critérios. Eu vou mencionar aqui os 8 critérios. O número 1 seria preocupação excessiva com a internet. Número 2 seria necessidade de aumentar o tempo conectado online para ter a mesma satisfação. Número 3, exigir esforços repetitivos para diminuir o tempo da internet. Número 4, apresentar irritabilidade e ou depressão. Número 5, quando o uso da internet é restringido, apresentar labilidade emocional, internet vivida como uma regulação emocional. Número 6, permanecer mais tempo conectado online do que era o programado. Número 7, ter o trabalho, ter as relações familiares e sociais em risco pelo uso excessivo. E número 8, mentir às outras pessoas a respeito da quantidade de horas conectadas. Então, dentro desses 8 critérios, o indivíduo precisaria apresentar 5 deles. Jung também disse que um outro ponto importante para definir sobre a dependência de internet seria o termo DIAR. Né? Esse termo consiste em o indivíduo tem um desejo de parar, porém ele tem a incapacidade de parar. E outro ponto seria as tentativas que o indivíduo faz de tentar parar o uso, mas essas tentativas são ignoradas, né? Existe uma recaída ali. Daí, falando um pouquinho sobre sintomas, os sintomas de abstinência também, ele pode variar muito de indivíduo para indivíduo e pode até apresentar sintomas como explosões emocionais, sentimentos de perda ou separação, frustração, sintomas de ansiedade quando há remoção da internet. Os indivíduos eles também resistem muito ao sono ou têm um sono muito pouco. Por quê? Porque eles têm uma preocupação de não saber o que está acontecendo enquanto estão desconectados da internet. E destaque-se também, um ponto muito interessante de se falar, que não tem como ter uma abstinência total de internet como as pessoas fazem uma abstinência do consumo do álcool ou alguma substância química. Porque estamos numa contemporaneidade, numa atualidade que as coisas se dão através da internet, através de estar conectado. Então, esse termo abstinência total também não poderia ser dado pela dependência de internet. Cabe agora ressaltar que esses estudos citados pela Jung, eles foram baseados no DSM-4, Manual de Diagnósticos, que não é mais vigente nos dias de hoje, dado que o manual diagnóstico que é vigente hoje é o DSM-5-TR, que não consta a dependência de internet, mas que fica um ponto muito interessante de ser estudado, de ser buscado, de se realizar novas pesquisas sobre tal temática. E para o uso ser considerado também, né, o indivíduo ser considerado dependente de internet, outros critérios, né, precisam estar em jogo, como por exemplo, os prejuízos, né? O indivíduo precisa apresentar prejuízo clinicamente significativo em várias esferas de sua vida, como por exemplo no trabalho, na escola, no contato social, contato familiar. Então sempre é importante averiguar todo esse contexto, todos esses pontos e de fato um sofrimento na vida desse indivíduo. Entrando agora que a gente falou um pouquinho dos sintomas, aproveitando para falar um pouco da comorbidade. Jung também cita em seu estudo um estudo que foi realizado, né, com indivíduos que ficavam muito tempo na internet, e esse estudo apontou que 54% dos dependentes de internet eles já manifestavam histórico prévio de depressão, 34% já tinha transtorno de ansiedade junto com outras características, como por exemplo baixa autoestima. Do total das pessoas, né, que fizeram parte desse estudo, 52 pessoas relataram participar de projetos que envolviam, né, a recuperação da dependência química, do jogo compulsivo, do transtorno alimentar ou até mesmo do alcoolismo. Qual é a prevalência da dependência de internet no mundo?
primeiro ponto importante é que as pesquisas apontam que a dependência de internet ela é um fenômeno global. Porém, é difícil estimar com exatidão qual que é a prevalência de indivíduos com a dependência de internet no mundo, porque existem diferentes variáveis. Existem, por exemplo, diferentes terminologias para a dependência de internet, diferentes instrumentos de avaliação, diferentes metodologias de pesquisa, e existem também pesquisas com públicos específicos, então estudantes universitários ou crianças e adolescentes. Portanto, o que existe e que será apresentado aqui são interpretações comuns com base nessas análises gerais dessas pesquisas. O primeiro ponto é que a dependência de internet ela atinge pessoas em diferentes níveis educacionais, socioeconômicos e etários. Os indivíduos que possuem uso abusivo de internet normalmente buscam essa como um meio de evitar os seus problemas relacionais, laborais, escolares e financeiros, porque a internet ela proporciona uma fuga psicológica de um problema ou situação difícil. Justamente por isso que fatores situacionais também influenciam o surgimento da dependência de internet, como o divórcio, o luto e o desemprego. Outro ponto importante é que usuários que já têm histórico de outras dependências são os que têm o risco maior de desenvolverem a dependência de internet, por já possuírem comportamentos compulsivos. Por fim, o uso abusivo de internet também é comum entre sujeitos que possuem quadros de solidão ou ansiedades crônicas. Por quê? Por temerem a rejeição, eles acabam optando por situações que evitem o contato presencial. E na internet eles conseguem desenvolver justamente relações sem conexão com a vida real. Avaliação. O diagnóstico de dependência de internet geralmente é mais complexo de ser fechado, porque a internet oferece diversos benefícios. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas tem acesso à internet, e utilizam essa ferramenta em diferentes contextos. Com isso, com tantos usos práticos na vida moderna, os sinais de dependência eles podem ser facilmente mascarados ou mesmo justificados. Falar de internet é falar de avanço tecnológico e de uma sociedade contemporânea. Nos estudos pesquisados, o que podemos verificar é que a avaliação para medir a dependência pode ser realizada através de diversos instrumentos específicos, ou mesmo associar esses instrumentos a outros que foram validados para transtornos psiquiátricos, objetivando o diagnóstico de possíveis comorbidades. Uma outra forma de auxiliar também essa avaliação é fazer o uso de entrevistas clínicas. Dentre os diversos instrumentos descritos na literatura para avaliação, o mais usado é o Internet Addiction Test. Ele foi validado em diversos idiomas, inclusive no português. Esse teste ele compreende as principais características do uso patológico de internet. Ele consegue medir a extensão do envolvimento do indivíduo com a internet e ainda classificar o comportamento em termos de prejuízos, se é um prejuízo leve, moderado ou grave. Esse instrumento pode ser utilizado tanto em ambientes de internação ambulatorial ou em consultórios, tá? O Internet Addiction Test, ele é composto de 20 perguntas, que deverão ser respondidas, preenchidas pelo avaliado, baseando numa escala de 5 pontos, tá? Para responder, o avaliado, ele deve considerar somente os momentos de lazer. Não deve considerar o tempo gasto na internet em virtude de trabalho ou estudo. Um outro ponto também desse teste do IAT é que ele, sendo bem feito, ele pode ajudar inclusive no planejamento do tratamento. Quanto ao tratamento, o que podemos verificar é que ainda é muito cedo falarmos de uma psicoterapia que seja mais efetiva, Porém, o que se tem verificado é que a terapia cognitivo-comportamental tem apresentado bons resultados para o tratamento de transtornos que controlem impulsos, como é o caso, por exemplo, de jogos patológicos, compras compulsivas, bulimia nervosa, compulsão alimentar. Dessa forma, essa abordagem ela tem se destacado como uma boa opção para a dependência de internet. Segundo pesquisas, a terapia cognitivo-comportamental utiliza técnicas que ajudam o indivíduo a gerenciar o tempo de uso de internet, como também estabelecem formas racionais de utilização. No Brasil, a Universidade de São Paulo foi a pioneira nos estudos sobre a dependência de internet.
como também ela foi a primeira a desenvolver um programa de atendimento à população. Esse acompanhamento ele foi desenvolvido em conjunto com o Núcleo de Psiquiatria da Universidade. Os trabalhos tiveram início no ano de 2006. Inicialmente, essas pesquisas eram feitas com o objetivo de serem apresentadas em congressos internacionais. Porém, com o passar do tempo, o interesse sobre o assunto foi aumentando, principalmente quando passou a ser considerado que poderia se tornar uma realidade de vida no Brasil. Isso porque percebeu-se um aumento da queixa, tanto nos consultórios quanto nos ambulatórios da universidade. Inicialmente, os atendimentos eram baseados em um programa estruturado de psicoterapia em grupo, segundo um modelo da terapia cognitivo-comportamental. A principal função desse trabalho era desenvolver aos pacientes a perspectiva de controle e da autorregulação quanto ao uso da internet. Após essas primeiras experiências, que tiveram excelentes resultados, o trabalho ele foi evoluindo e outros atendimentos passaram a ser oferecidos também em grupo. Tá? Primeiramente, começou-se grupos com adultos e, posteriormente, em função da grande procura, passou a ser oferecido também para adolescentes. Esses adolescentes chegavam junto com seus responsáveis, onde esses tinham identificado que esses adolescentes estavam apresentando uma grande dependência com relação à internet, ao uso de eletrônicos. Segundo informações desse grupo da USP, o que se tem percebido é que cada vez mais pessoas buscam ajuda para o tratamento das dependências tecnológicas. Internet, videogame, celulares, né? E ainda, segundo esse grupo, a procura decorre de aspectos psicológicos, no caso de baixa autoestima, depressão, fobias sociais, ou aspectos sociais, solidão, isolamento, ou mesmo em função do estilo de vida nos grandes centros urbanos. A missão desse projeto da USP é oferecer atendimento à população, orientação e pesquisas de novas terapêuticas que tratem de pacientes que desenvolveram alguma forma de dependência tecnológica e que estejam provocando prejuízos na vida funcional e cotidiana. Não tem como falar de dependência de internet sem citar a evolução tecnológica que estamos vivenciando nos últimos anos. A evolução ela tem se dado de uma maneira muito rápida e antes o que eram só ideias e hipóteses, hoje já são realidade. Em um dos textos principais utilizados nessa revisão bibliográfica, de Young e Abreu, em 2011, os autores comentavam sobre o funcionamento de transações financeiras nesse período. E elas somente poderiam ser feitas em agências bancárias. E os autores vislumbravam a hipótese de como isso poderia ser feito futuramente. Hoje, as transações elas já podem ocorrer através de aplicativos online e até por meio do Pix, que realiza transações instantâneas. Um outro exemplo dessas mudanças tecnológicas é que, segundo pesquisa realizada pela Ericsson em 2013, eles apontavam que o número de smartphones triplicaria até 2019, o que se confirmou. Hoje, por exemplo, no Brasil, o número de aparelhos celulares é maior do que o número de pessoas. E a Ericsson também apontava em 2013 que as operadoras de celulares elas teriam que aumentar sua rede de tráfego de dados para uma velocidade maior e mais rápida para dar conta desse nível de acessos. E realmente isso se consolidou e a velocidade que a gente tem hoje já é de 5G. Outro exemplo é que a inteligência artificial, que antes era só uma hipótese, já se tornou real e acessível. Então esses são alguns exemplos dos vários que podem ser pontuados, que apontam como a rápida expansão tecnológica está se dando. E a mesma pergunta que os pesquisadores fizeram há 12 anos atrás sobre como será o futuro ainda se mantém. Porque o que hoje é considerado avançado em termos tecnológicos, logo poderá se tornar ultrapassado e obsoleto. Nesse tópico, vamos falar sobre o aumento do uso de internet, principalmente nos últimos anos. Uma pesquisa das Tecnologias de Informação e Comunicação dos Domicílios Brasileiros, TIC, Domicílios 2020, aponta que o número de domicílios brasileiros com acesso à internet aumentou 12 pontos percentuais de 2019 para 2020, passando de 71% para 83%, o que corresponde aproximadamente a 61,8 milhões de domicílios com acesso à conexão de internet no Brasil. Nota-se que esse aumento significativo de 12 pontos se deu somente em um ano, justamente no início da pandemia, em que passou a ser necessário a internet para estudos e trabalho. Outro estudo
de Cardoso e colaboradores de 2023, aponta que o tempo de tela médio para atividades de lazer entre adultos no Brasil aumentou entre 2016 e 2021, considerando os aparelhos celular, computador e tablet, passando de 1,7 horas para 2 horas por dia. E aumentou também a frequência de adultos investindo 3 horas ou mais nesses mesmos aparelhos, passando de 19,9% para 25,5%, também considerando o uso específico para lazer, ou seja, nessa pesquisa se desconsidera o tempo gasto para estudos e para trabalho. Outras duas pesquisas que apontam para o aumento do tempo de uso da internet, mais especificamente com o público infanto-juvenil, são a primeira, da UFMG, coordenada pela neuropediatra Liubiana Arantes, que contou com a participação de mais de 6 mil pais de crianças e adolescentes. E nessa pesquisa mostra-se que 51% dos pais entrevistados indica que o tempo de uso dos filhos foi extrapolado excessivamente no período da pandemia. E 24% deles responderam que os filhos ficaram conectados em média de 2 a 3 horas. Porém, considera-se pela Sociedade Brasileira de Pediatria que para crianças pequenas o tempo máximo indicado é de 1 hora por dia. Outra pesquisa que aponta dados semelhantes é da Panorama Mobile Time Opinion Box, de crianças e smartphones no Brasil, de 2022, que aponta que 73% dos pais entrevistados, de um total de 1.745, acreditam que o tempo de uso dos filhos nos smartphones aumentou durante a pandemia, sendo que 38% dos pais consideram que aumentou muito e 35% que aumentou pouco. Por que desses dados? Não foi localizado pesquisas que relacionem especificamente a dependência de internet com o uso da tecnologia durante a pandemia. Porém, as pesquisas apresentadas aqui, elas apontam que houve um aumento significativo no uso da internet. E há outros fatores sociais, econômicos, financeiros que foram observados na pandemia e que impactaram diretamente a vida das pessoas, tais como o desemprego, o próprio luto, o isolamento social, a solidão, o aumento de quadros depressivos e ansiosos, que são fatores que, conforme citamos ao longo desse trabalho, favorecem o desenvolvimento da dependência de internet. Então, esses fatores somados chamam a atenção e trazem um alerta, Como que esses fatores estão se relacionando? Quais impactos que esse contexto pode gerar? Será que haverá ou houve um aumento no número de casos de dependência de internet por conta de todo esse contexto pandêmico? Estas são algumas das indagações que surgiram ao longo da realização dessa pesquisa e que aqui não puderam ser respondidas, mas que são importantes de serem pesquisadas e melhor compreendidas no futuro.